Fala rapaziada, beleza? J2W na área, já chega deixando aquele likezão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o badalo para receber as notificações e vamos que vamos, tá certo? Então hoje aqui, ó, vocês estão vendo aí na tela agora o resultado do meu portfólio de hoje, né? Portfólio aberto ontem à noite e fechado hoje pela manhã, tá certo? Vocês estão vendo aí o resultado do meu portfólio. Agora eu vou explicar para vocês, né, o porquê que eu fui na fraqueza do USD, tá? Se vocês veem aí, né, eu fui na fraqueza do USD, tá certo? E o único que foi mais fraco que o USD aí foi o JPY, certo? Mas agora eu vou explicar para vocês aí, na leitura aqui do meu indicador, como, como eu fiz a leitura, como eu fiz a interpretação, tá certo? Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui tudo em áudio primeiro, para a gente começar pelo áudio, tá? Eu não vou mudar aqui, porque aqui são os time frames menores que eu uso para fazer o filtro, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui, apesar de ser H2, né? Se você está chegando agora aí, você vai ficar meio confuso, né? Então deixa eu te explicar. Apesar de ser aqui H2, eu mexo na configuração do meu indicador, tá? Eu mexo nesses dados aqui e eu faço ele virar aqui H16, tá? Aqui é H32, né? Apesar de estar aqui H4, aqui é H32. E aí a leitura micro vem aqui, né? Aqui é H2, aqui é H4 e aqui é H8, tá? Por que que eu faço assim, né? Eu deixo tudo em H2 e mudo a configuração do indicador, certo? Né? Eu mudo essa configuração aqui. Porque eu gosto de ver as linhas tracejadas aqui, que são as linhas de separação diária, tá? Então, cada intervalo desse aqui é um dia, tá? Então, assim, fica mais fácil para fazer a interpretação aí, ao meu ver, tá? Tem gente que não gosta assim, né? Usa mesmo H4, H8, enfim, mas eu gosto assim. E vamos lá, né? Vamos agora falar da análise. É, O Audi, né? O Audi ele tava, tá? Ele tava fraco aqui, tá? Então ele tava numa, aqui ele já tava numa lateralização aqui em H16, né? Porém ele tava fraco, certo? Só que numa região já de sobrevenda, tá certo? Em H32, a mesma coisa. Ó, a semana começa aqui, né? Como eu estou usando aqui H4, então as linhas aqui representam a semana, tá? Então aqui, ó, ele também, né, começa a semana fraco, tá? Só que porém também numa região de sobrevenda aqui, ó, certo? Então, eu tô vendo que ele tá fraco, tá? Aí eu vou olhar para H8. H8, ó, ele tava, né, ele tinha saído do box aqui, ó, da linha vermelha, saiu do box e ele tava caindo, tá certo? Ele tava caindo. Então ele tinha um certo espaço para cair ainda aqui, né? Mas já entrando numa região de sobrevenda também. Em H4, ele estava aqui embaixo, ó. Olha só. H4 ele já estava numa região aqui de sobrevenda, tá? Sobrevenda. Então, a gente, apesar de ele estar fraco nos time frames maiores, a gente espera que ele venha para uma força, né? Que ele venha para uma correção, porque ele já estava muito sobrevendido, tá? E também estava muito sobrevendido em H2, ó. E ele já tinha começado a subir aqui em H2, tá? Então, o Audi, apesar de estar fraco nos time frames maiores aqui, né, ele vinha para uma correção nessa noite aí, tá? Então, por isso que o Audi ele veio com força, tá? O Audi veio com força aí, certo? Vamos lá, vamos olhar o CAD agora, tá? O CAD ele anda muito similar ao dólar, né? O CAD ele anda muito similar ao dólar, né? Mas ele tem as suas nuances aí, tá? Então a gente vê que o CAD, ó, ele tá, né?
ele tá numa fraqueza, ó, ele tava caindo aqui em H16, tá? Tava caindo em H16, tá caindo aqui em H32, né? Sobrevendido aqui ainda dentro do box, tá? Então ele tinha espaço tanto para subir quanto para cair, né? Em H8, ó, em H8 ele estava caindo, tá? Ele estava caindo. Em H4 ó, ele já estava numa região já de sobrevenda, tá? Ele estava caindo ainda, né? Então estava numa região de sobrevenda aí, tá? Então a gente já começa a ficar esperto para uma correção, tá? E em H2, né? H2 a mesma coisa, ele estava subindo, tá? Então o CAD viria para uma correção aí essa noite. O CHF. O CHF, tá? Ele tá forte em H32, né? Ele tá subindo aqui, ele tá sobrecomprado, mas ele tá subindo, né? Ele tá distribuindo, tá? Para você que assistiu as outras aulas aí, né? A gente fala de distribuição e de acumulação, então ele estava distribuindo, tá? Em H16, a mesma coisa, ó, ele estava subindo, certo? Entrando numa região de sobrecompra, porém, né? Subindo aí, está distribuindo, então ele está forte, tá? Em H8 ele já estava lá em cima, ó. Então ele não tinha espaço para percorrer em H8, tá? Para subir mais, né? Porém, em H4 ele estava dentro do box, ó. Ele estava dentro do box, tá? Então, ele tinha possibilidade do que? De fazer a virada e subir novamente em H4, tá? Ele tinha essa capacidade aqui. E em H2 ele estava caindo, ó, tá? Então H2 ele estava caindo, né? Ele estava caindo em H2. Então, assim, apesar dele estar forte, tá? Apesar dele estar forte, mas ele vinha no movimento aqui de correção em H4 ainda, tá? Então, por isso que nós não optamos por ir na fraqueza e nem na força dele, tá? O euro. O euro é a mesma coisa, tá? Em H32 e H16, né? O euro subindo aí, forte, acima da linha do zero, né? Como está subindo, a gente fala que ele está em distribuição, tá? Então ele está forte. Só que em H8 ele já estava lá em cima, olha só, né? Então ele viria uma possível correção aí. Em H4, né, ele já havia começado essa correção, ó, né? Ele estava descendo aí. E em H2 também ele estava descendo, tá? Então assim, não era o momento de entrar na força dele, tá? Porque ele vinha numa correção aí em H4, né, em H2, mas também não poderíamos entrar na fraqueza a princípio, porque ele tinha espaço para percorrer em H4 aqui para ele voltar a subir, né? Fazer outro ciclo de força e porque ele está forte também nos time frames maiores, certo? O GBP segue muito similar ao euro, tá? O GBP muito similar ao euro aí, mesma coisa. O JPY, né, que foi na verdade o mais fraco da noite, né? Ele foi até mais fraco que o dólar, tá? O JPY, ó, a gente vê que em H32 ele vem para uma acumulação, ó, ele está caindo, né? Como ele está caindo acima da linha do zero, então a gente fala que ele está acumulando, tá? Ele vem para uma acumulação, ele está acumulando aí. E em H16, né, ele está abaixo da linha do zero, tá? Então ele está fraco, ele estava reto aqui, né? Então ele estava lateral abaixo da linha do zero. Então nesse momento aqui, a gente fica atento, né? Para ver com relação à força ou à fraqueza, tá? A força ou a fraqueza. Por quê? Porque como ele tá, né? A gente entende que ele tá forte aqui em H32, podia ser que ele fizesse isso daqui, ó, ele revertesse para fazer mais um ciclo de alta aqui, tá? Então poderia ser, né, essa força aí. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Olha só, H8 ele estava dentro do box, ele estava subindo dentro do box. Então ele tinha espaço para subir e para descer em H8, tá? Em H4 a mesma coisa,
certo? Em H2 no momento aqui, ó, ele estava subindo, tá? Então, foi uma moeda que eu escolhi como neutra, tá? Por quê? Né? Como neutra mais para fraqueza, na verdade, por causa dessa queda aqui, né? Dessa lateralização e de ter espaço para percorrer tanto em H8 como em H4, tá? Então, na verdade, por essa divergência aqui, eu acabei escolhendo ela como neutra. O NZD, né? O NZD. O NZD, ó, em H32, ó, ele tá caindo, né? Ele tá acumulando aqui, ó, acima da linha do zero, tá? Ele tá acumulando aqui acima da linha do zero. Aqui em H16, ele começa a subir aqui, ó, então ele vem para uma acumulação, né? Aqui ele tá numa acumulação de fraqueza, aliás, numa acumulação de força, né? E aqui ele vem numa acumulação de fraqueza, tá? Então ele estava fraco, agora ele começa a acumular aqui, né? Só que acumula com uma tendência, né, de ir mais para cima, né, de subir. E aqui uma tendência de mais de queda, tá? Em H8, ó, em H8 a gente vê que ele estava caindo, ó, ele estava caindo aqui em H8, então ele tinha espaço para cair mais. Só que em H4 ele já estava aqui embaixo, ó. H4 ele já estava aqui embaixo numa região de sobrevenda. Então ele tinha a possibilidade aí de subir, tá? Em H2, né, também ele estava sobrevendido, ó, já tinha feito um fundo, corrigido, feito outro fundo e já estava subindo, tá? Então, quem já nos acompanha aí e já viu outros vídeos, eu falo bastante desses fundos duplos, né? Fundos duplos e topos duplos também, tá? Então ele tinha grande probabilidade de subir, tá certo? Porém, ainda num momento de fraqueza nos times maiores. Então, por isso que eu não optei na força dele, tá? E agora o dólar, né? Que foi a minha opção, certo? O dólar foi a minha opção. Então, o dólar aqui, ó, ele vem, né? Abaixo da linha do zero aqui, ó, ele vem numa acumulação, tá? Ele vem, né? Entre aspas aí, querendo ganhar um pouco de força, mas ainda numa região de fraqueza, ele vem acumulando, tá? Aí o que acontece? Em H16, ó, ele tá caindo, ele tá acumulando, né? Ele tava com força, agora ele começa a reduzir essa força, ele começa a acumular, tá? Então nesse momento aqui a gente entende que ele tá mais, né? Tá caindo, né? Ele tá diminuindo a sua força, tá? Em H8, olha só que interessante, em H8 ele tava subindo, ó. Ele tava subindo em H8, tá? Só que em H4 ele já estava lá em cima, tá? Ele já estava lá em cima em H4. Então essa subidinha aqui que deu em H8 foi essa subidona aqui que deu em H4, ó. Então assim, para mim, ele já viria numa queda aí, porque em H4 ele já estava numa região já de sobrevenda, tá? Então ele iria cair, né? Em H2, ó, ele já estava lá em cima também, ó, numa região de sobrevenda, né, fora do box. Então grande possibilidade aí de queda, tá? Grande possibilidade aí de queda. Então foi essa a minha escolha, né? Foi a fraqueza do dólar pelo time de H8 e H4, né? Nesse caso foi mais H4, tá alinhado com o que eu estava lendo nos time frames maiores, tá? Uma fraqueza, né? Acumulando, né? Uma força que tinha, né? Agora perdendo essa força também acumulando, tá? E H4 lá em cima não tendo espaço para subir mais, certo? Já numa região aí de virar o movimento para queda, tá? Então essa foi a minha escolha aí, né? E pelo que nós vimos no resultado, deu muito bom. Beleza? Né? Então deixa o likezão aí. Se você chegou até aqui, comenta aí, eu vi até o final, beleza? E vamos que vamos. No link da descrição tem o grupo do Telegram,
Entra lá pra gente conversar, trocar ideia, me chama e vamos que vamos, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, fui!